Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula, tudo bem? Na videoaula de hoje nós temos o seguinte então, veja, mais uma questão de limite. A nossa questão é a seguinte, dado um epsilon maior que zero, que a questão já está me dando aqui, tudo bem? Calcule um delta, tal que a definição de limite seja verificada, ou seja, tal que o módulo de x menos a menor que delta implique que a função, a diferença entre a função e o seu limite seja menor que epsilon. Em outras palavras, nós queremos aqui, através da definição, provar que o limite da função 4x menos 5, quando x tende a 2, é 3. Tudo bem? Antes de fazer isso, vamos tentar interpretar geometricamente o que está acontecendo. Tudo bem? Sempre é muito importante tentar entender geometricamente o que está acontecendo. Isso vai fazer com que você saiba o que está fazendo ao invés de ficar simplesmente memorizando os processos de resolução, tudo bem? Então veja, nós temos uma função do primeiro grau, 4x menos 5, é essa expressão aqui, tudo bem? É a nossa função. Veja que o gráfico dessa função é uma reta, tudo bem? Ela passa aqui por baixo, mais ou menos. É mais ou menos isso, tudo bem? Veja que nós queremos saber, né, o que acontece com a nossa função. Vamos supor que o 2 está por aqui. Nós queremos saber o que acontece com essa função quando os valores de x se aproximam de 2. Quando os valores no domínio dessa função, quando x se aproxima de 2, a nossa função se aproxima de que valor aqui? Essa é a questão. O problema está dizendo que a função, quando x se aproxima de 2, que a nossa função ela se aproxima de 3, ou seja, 3 é o limite dessa função. Tudo bem? Agora, a questão está dizendo para a gente o seguinte, veja, olha, se eu te der um intervalo em torno do valor 3, de tamanho 0,001, é possível encontrar um intervalo ao redor do 2, né? Ou seja, encontrar um delta ao redor do 2, de tal forma que se você pegar um x aqui dentro, a imagem dele vai cair aqui dentro? É isso que nós temos que encontrar agora. Temos que encontrar um tamanho de um intervalo delta ao redor do 2, de tal forma que toda vez que eu pegar um x, um valor no domínio dessa função dentro desse intervalo delta, a imagem tem que cair dentro do intervalo epsilon. Se isso acontece, está provado que o limite dessa função, quando x tende a 2, é 3. Tudo bem? Então a nossa grande tarefa aqui é, primeiro passo, encontrar esse delta, calcular ele, tudo bem? Como nós vamos fazer isso? Muito simples, veja. Suponha que nós criamos um intervalo ao redor do 2, de tamanho delta, que eu ainda não sei quanto é, e eu fui lá, peguei um x dentro do domínio dessa função, dentro do intervalo delta, tudo bem? E a imagem desse x tem que cair dentro do intervalo epsilon, de tamanho 0,001, tudo bem? Veja, esse ponto aqui, ele está mais perto do 3 do que esse ponto aqui. O que isso significa? Que a distância do f de x até o 3, ou seja, essa distância aqui, ela é menor do que epsilon. Por quê? Porque a distância do epsilon até o 3 é o intervalo todo, mas o f de x está entre os dois. Então você concorda comigo que essa distância é menor do que o intervalo epsilon, tudo bem? É só verificar aqui que a gente chega a essa conclusão muito facilmente, tudo bem? Veja, isso implica que quem é f de x? F de x é a nossa função. Eu vou substituir então pela expressão 4x menos 5
menos 3. Veja, esse módulo é menor que epsilon, mas epsilon vale quanto? 0,001. Tudo bem? Vamos continuar aqui, veja. Nós temos aqui, ó, o módulo de 4x menos 5 menos 3 é menos 8. Então, continua sendo equivalente à expressão anterior, tudo bem? Continuando ainda, vamos lá. Ó. Aqui eu vou colocar o quê? O 4 em evidência. Então, 4x dividido por 4, x. Menos 8 dividido por 4, menos 2. Isso é menor que 0,001. Tudo bem? O módulo do produto é o produto dos módulos. O módulo de 4 é 4 vezes o módulo de x menos 2. Isso é menor que 0,001. Tudo bem? Veja que o 4 está multiplicando, é positivo, ele vai passar dividindo. Vai ficar assim, módulo de x menos 2 é menor que 0,0001. Não, opa. 0,001 dividido por 4. Tudo bem? Dividido por 4. Então, o módulo de x menos 2 vai ser menor que 0,00025. Tudo bem? Veja, esse 0,00025, ele é quem? Ele é o nosso candidato a delta. Por quê? Porque essa expressão bem aqui, que nós encontramos, módulo de x menos 2, que ela representa? Que a distância do x que nós escolhemos até o 2 é menor que esse valor aqui. E é justamente o que nós estamos procurando aqui, veja. Nós estamos tentando encontrar um intervalo delta, tal que a distância do x aqui, ó, até o 2 seja menor que delta. E veja, através das propriedades aqui do módulo, nós chegamos à conclusão que o módulo de x menos 2 é menor que 0,00025. Ora, se a distância do x até o 2 é menor que esse valor, então esse valor ele é um excelente candidato para o nosso delta. Tudo bem? Ok? Entretanto, quando eu olho para esse passo anterior aqui, veja, 0,001 era quem? Era o delta, que foi dividido por 4. Então, veja, nós podemos afirmar que o delta nada mais é do que um epsilon dividido por 4. Tudo bem? E essa relação aqui, ela é importante para a nossa demonstração, tudo bem? Agora vamos à nossa demonstração propriamente dita. Veja. Veja, ó. Então, ó, dado um epsilon igual, vou até colocar o valor aqui, 0,001, nós podemos tomar, ou seja, tome um delta igual a epsilon, eu vou colocar aqui o valor, 0,00025, e como? Veja, quando eu faço o módulo, né, o módulo da diferença entre 4x menos 5 menos 3, veja que essa diferença é essa mesma diferença aqui, ou seja, a diferença entre o 3 e entre f de x e 3 é menor que epsilon, é o que nós queremos, veja. O que eu vou mostrar é que essa diferença ela é menor que epsilon. E o que causa, qual é a razão que faz com que essa diferença seja menor que epsilon? O que causa isso é justamente essa igualdade aqui. É o fato do delta ser igual a epsilon dividido por 4. Veja que isso vai ficar muito claro aqui, veja. Veja então que esse módulo ele é igual ao módulo de 4x menos 8. Nós já vimos aqui, ó, nesse passo bem aqui. Tudo bem? Veja que esse módulo ele é igual a 4 vezes o módulo de x menos 2. Nós mostramos isso aqui também, veja. Tudo bem? Agora veja, ó,
4 vezes x menos 2 é menor. Eu vou continuar aqui embaixo, tudo bem? Veja que 4 vezes o módulo de x menos 2, veja que o módulo de x menos 2 é menor que 0,00025. E esse valor aqui é quem? É o nosso candidato a delta. Então veja que se esse valor está multiplicado por 4 aqui, o delta fica multiplicado por 4. Então veja, 4 vezes x menos 2 é menor que 4 vezes... Eu vou continuar aqui embaixo. É menor que 4 vezes o delta. Mas veja, o delta é igual a epsilon dividido por 4. Então, é só você imaginar que esse 4 passou multiplicando. Então ficou assim, ó, 4 delta é igual a epsilon. Ou seja, esse 4 delta ele é igual a epsilon. Tudo bem? Então veja que o fato de x menos 2 ser menor do que delta é o que me permite chegar a essa conclusão bem aqui, ó. Eu vou pintar de vermelho aqui, ó. Que me permite chegar a essa conclusão bem aqui, ó. Que o módulo da função menos 3 é menor do que epsilon. Tudo bem? Ou seja, em outras palavras, nós concluímos que o módulo, como o módulo de x menos 2 é menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x menos 3 é menor do que epsilon. Tudo bem? Portanto, se isso sempre acontece, portanto, nós concluímos que realmente o limite da função que foi dada, f de x, quando x tende a 2, realmente é 3. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que eu tenha conseguido transmitir para você a ideia de forma clara, transparente. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.